ouvir a palavra do Senhor, livro de Romanos, capítulo de número 6, do versículo 1 até o versículo 14, nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, aonde o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, onde diz o cabeçalho do texto que a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. E essa é o que a graça faz. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Todos acharam? Amém. Capítulo 6, Romanos, versículo 1 em diante. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre a morte, não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quando a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Oremos. Senhor meu Pai, nós oramos neste momento, a Tua palavra que é fiel, poderosa, a Tua palavra que é viva, Senhor. Fale conosco, ministre em nós a Tua palavra, nos dê sabedoria para compreendê-la, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos, podemos assentar. Meus irmãos, aqui temos um conselho de apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, sabendo nós que pela fé nós ressuscitamos novamente, uma nova vida em Cristo Jesus pelo batismo, e o velho homem morreu, e o novo homem, ele foi ali nascido depois do tanque batismal, depois das águas, e ali nós agora vivemos para a glória do Deus vivo. Então o pecado não faz mais parte da nossa vida, pois assim não deve ser. Porque aonde ainda existe o pecado, ainda existe o distanciamento de Deus. E o que nos aproxima de Deus é, uma vez que fomos lavados e purificados pela aceitação de Cristo Jesus em nossa vida, agora nós nos tornamos agora nova criatura. E essa nova criatura, ela tem um acesso especial com Deus, que é o nosso Senhor. Então, o pecado não pode mais estar na nossa vida, porque o pecado, ele afastou o homem de Deus.
Mas Jesus, ele pagou o preço para que pudéssemos ser libertos de toda condenação. E agora nós temos a liberdade do Senhor Jesus Cristo, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós louvamos a Deus por isso. Amém? Amados, nós vamos tratar alguns assuntos hoje que nós sempre ouvimos falar, né? Nós sempre falamos sobre salvação, redenção, libertação, reconciliação e santificação. Eu gostaria de tratar esses assuntos juntamente com a igreja, especificando cada tema para nós entendermos sobre o que Jesus fez por nós. Se nós falarmos de salvação, salvação refere-se a alguém que pagou o preço para que pudéssemos ser salvos. Então, houve uma salvação. Alguém pagou o preço por nós, se colocou na frente para que pudéssemos ter a salvação. E o significado mais abrangente da salvação é a libertação do pecado e seu estabelecimento nessa plenitude de uma vida nova com o Senhor, e agora nós iremos fazer a vontade de Deus. Então, todo salvo em Cristo Jesus, ele vive agora e ele é estabelecido no governo de Deus, para que possa andar agora conforme a vontade do Senhor, porque assim é o que o filho faz para obedecer ao seu pai. Então, Jesus, o que ele fez? Ele nos salvou. Deus teve um plano de salvação desde o início da criação. Deus já tinha o plano da salvação em Cristo, e Jesus agora, ele paga o preço com o seu corpo e com o seu sangue, que vira agora a nova aliança, um novo concerto, que agora não é pela lei, mas pela graça. E agora nós temos agora um novo e vivo caminho, como diz a palavra do Senhor. E agora nós vamos viver agora pela vontade do Senhor, fazendo o que lhe agrada, porque ele nos salvou, ele nos resgatou, ele fez com que nós pudéssemos ter agora o privilégio de sermos chamados filhos dele, adotados pelo Senhor em Cristo. E agora nós louvamos a Deus com isso, com a nossa vida, e nós damos graças a Deus. Se nós abrirmos a palavra do Senhor em Lucas 1,77, nós vamos ver o que Lucas ele trata a respeito deste assunto em Lucas 1,77. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados. E Lucas está falando de João Batista, que viria à frente, anunciando arrependimento e dar ao seu povo conhecimento da salvação e na remissão dos seus pecados. Lucas anunciaria que haveria aquele que pagaria o preço, e pela vida de Jesus nós agora estaremos com a nossa vida estabelecida em Deus, restaurada em Deus. E a Bíblia vai nos dizer em João 10:10, aonde apóstolo João ele fala também acerca desta salvação que teríamos pela graça do Senhor. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E a Bíblia vai dizer, Jesus ele fala, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Jesus não veio nos salvar e veio nos tirar da escravidão da obra de Satanás. E nós louvamos a Deus por isso, porque nós não somos mais parte do filho da desobediência. Fazemos parte agora e somos filhos da obediência ao Senhor. E nós louvamos a Deus por isso. Então, salvação é o significado abrangente que nos liberta do pecado. E fomos estabelecidos agora conforme a vontade de Deus. Então, todo filho
que é guardado pelo seu Pai, ele obedece e ele anda conforme a vontade do seu Pai. Então, todos salvos em Cristo Jesus, ele não anda mais com as suas vontades, ele anda agora conforme a vontade de Deus. Se eu andar na desobediência da palavra de Deus, eu não sou considerado filho, mas bastardo, rejeitado pelo Senhor. Mas se eu ando na vontade do Senhor, salvo em Cristo Jesus, confirmado nos tanques, nas águas de batismo, e selado pelo Espírito quando nós reconhecemos a Jesus, isso nos torna filhos de Deus, conforme a sua vontade. Então, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas agora que eu faço, não faço mais pela carne, mas pelo Espírito do Senhor. Então nós andamos conforme a sua vontade, não pela fé palpável, mas pela fé naquilo que esperamos. E um outro ponto também, a reconciliação. É a iniciativa de Deus restaurando o mundo quebrado para consigo mesmo. Deus, quando envia Jesus Cristo, ele faz o projeto da reconciliação. Reconciliação é quando nós trazemos a paz num ambiente que está ao pé de guerra. Então Jesus ele veio trazer o homem rejeitado pelo pecado, por causa do pecado. Então Jesus ele era a ponte de ligação, como diz Pedro diante do Sinédrio. Jesus ele é aquele que está entre o homem e Deus, aquele que reconcilia o homem com Deus, é Jesus Cristo de Nazaré. Então a reconciliação ela faz parte do processo, e essa reconciliação é o que Deus ele fez com o mundo que estava totalmente destruído, e todas as coisas por meio dele foi feito através de Cristo Jesus. Se nós olharmos a palavra do Senhor no livro de Colossenses, se nós abrirmos a palavra de Deus em Colossenses capítulo 1, versículo 20, nós vamos ver esse texto também a respeito daquilo que se trata sobre a reconciliação. Colossenses capítulo 1, versículo 20, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue na sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, e tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Então em Cristo houve a reconciliação. Então todas as pessoas ela tem que passar por Cristo para chegar até Deus. Não adianta nada o homem dizer eu acredito em Deus, eu confesso que Deus é o Senhor da minha vida, mas se não estiver na restauração feita em Cristo, o homem nunca vai conseguir agradar a Deus, porque só chegamos a Deus por intermédio do Filho. Então há uma necessidade de chegarmos em Cristo para podermos chegar a Deus. E Deus ele faz essa reconciliação consigo mesmo através de Jesus Cristo de Nazaré. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, apóstolo Paulo escreve a carta aos Coríntios, tratando também acerca deste assunto, aonde nos leva sobre esta reconciliação. 2 Coríntios 5, 18 diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Jesus nos deu esse ministério da reconciliação porque Deus planejou isso agora, e nós fazemos parte agora deste ministério da reconciliação. Por isso que nós agora temos paz com Deus, porque Jesus nos reconciliou com Ele. Então, reconciliação é Jesus estendendo a mão ao pecador e como se tivesse com a outra mão em Deus, e ajuntar-se agora esta ligação, fazendo com que nós pudéssemos agora chegar, como diz em Hebreus, confiadamente diante do trono do Senhor. Olha que coisa maravilhosa essa reconciliação, mas ela passa por Jesus Cristo. Então Jesus é aquele mediador que nos leva para a presença do Pai com a reconciliação, e agora nós estamos aqui. Então essa reconciliação faz o homem agora ele ter o contato com o Senhor. Antes era impossível, nós sabemos pela lei, porque pela lei havia os
sacerdote, o sumo sacerdote, que fazia o papel de levar uma reconciliação, de perdão dos pecados por uma oferta entregada. Mas Jesus agora, por um único sacrifício, Ele faz com que nós possamos chegar diante do Senhor. E outro ponto importante, a redenção ou a libertação. E ao falarmos, quando nós falamos de redenção, nós falamos de resgate de Deus, juntamente com a libertação, comprado pelo preço de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, toda a redenção ligada com a libertação, ela faz com que nós possamos agora ser justificados por Deus. Então, sem a redenção, que foi o preço que foi pago pelo sangue de Jesus Cristo e o seu corpo, isso agora nos faz termos um alvará, podemos dizer, de dizer que nós podemos falar que nós fomos comprados agora pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus pagou o preço, e não há nada, nenhuma condenação que pode nos condenar, ao ponto de dizer que nós não podemos chegar na presença de Deus. Jesus fez isso por nós. O sangue que foi vertido no madeiro, Ele fez com que essa redenção fosse feita, e agora essa redenção, ela gerou no homem uma libertação da escravidão, e Jesus nos resgatou das garras de Satanás, e a Bíblia fala, e nos levou para o reino de Jesus Cristo, do Filho amado. E agora nós fazemos parte deste reino, para podermos chegar na presença do Senhor. Se nós abrirmos a palavra do Senhor em Marcos capítulo 10, e o versículo 45, Marcos 10, 45, Marcos trata a respeito desse assunto, e diz assim, Marcos 10, 45, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Jesus veio para nos resgatarmos, é a redenção, é a libertação que fez com a nossa vida. Ele veio para nos resgatar, e veio resgatar a muitos. E 1 Pedro também trata a respeito desse assunto, quando Pedro, ele escreve aqui esta carta, aonde nós vamos estar lendo aqui junto com a amada igreja, aonde Pedro escreve aqui esta carta, está em 1 Pedro 1,18. 1 Pedro, capítulo 1, o versículo 18 e o versículo de número 19. Olha o que diz o texto. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa maneira de viver, por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, para nós sermos resgatados e passarmos pela redenção ligada com a libertação, foi pelo sangue de Jesus Cristo. Não tem como o homem ser salvo se não confessar Jesus na sua vida, porque Jesus pagou o preço por isso. Então não tem como nós chegarmos a Deus se não passarmos pelo Filho. Não tem como o homem chegar na presença do Senhor sem antes ser consertados através da confissão do pecado diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia fala, confessai os vossos pecados, para que possamos ser perdoados por Deus. Então a redenção, ela tem esse efeito. A redenção, ela tem o efeito do que Jesus fez por nós, e o preço que foi pago pelo sangue de Jesus nos libertou das garras de Satanás. Nós somos libertos pelo Senhor, resgatados pelo precioso sangue de Jesus. E quando nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus, quando nós fomos agora comprados pelo sangue de Jesus, o homem que é salvo pelo Senhor, o homem que agora vive uma nova vida, realidade nova agora na sua vida, de obediência ao Senhor, agora ele deixa de ser criatura, e ele passa agora a ser o filho adotivo pelo Senhor. E agora nós vivemos agora uma nova identidade. E qual é essa identidade? É o reino dos céus. É uma nova cidadania. Nós somos peregrinos nessa terra. Nascemos de um ventre das nossas mães.
Achávamos que aqui era o início e o término de todas as coisas, mas quando encontramos a Jesus Cristo, nós vimos que agora nós somos peregrinos desta terra passageira, porque agora nós somos cidadãos do céu, criaturas compradas pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. E agora nós fomos vivendo agora uma vida com Deus, pois assim somos filhos do Senhor, e a nossa identidade agora, ela vem do DNA de Deus, irmãos. E todo filho, ele tem característica aonde vive. Todo filho, ele traz características do ambiente que vive. Quem vive no ambiente atribulado, provavelmente se tornará e se torna uma pessoa atribulada. Quem vive num ambiente de paz, certamente trata em paz em tudo que precisa tratar. Então, se nós fazemos parte agora da cidadania do céu, na identidade de Deus pelo sangue que foi pago e agora nos fez cidadãos do céu, nós trazemos características desta nova identidade. Como era a sua identidade antes de Jesus Cristo? Qual era os seus comportamentos antes de Jesus? Agressivos, amigos da inimizade, amigos da mentira, amigos da soberba, amigos da ganância, amigos da imoralidade, da sexualidade. Era a nossa identidade. Mas agora não. O sangue de Jesus Cristo nos libertou do pecado e agora somos reconhecidos como cidadãos do céu. Uma identidade que gera, diante de uma sociedade corrompida, incômodo. Quando nós não andamos a favor da humanidade, na contramão da humanidade, isso gera desconforto daqueles que andam desagradando ao Senhor. Por isso que quando você é um cidadão do céu, e você prioriza as coisas do céu, quando você fala do reino, quando você fala de Jesus Cristo na sua palavra, quando tudo gira em torno da pessoa bendita de Deus, as pessoas que não querem saber de Jesus se incomodam, porque a sua identidade não bate com a identidade daqueles que não querem saber. Isso gera conflito. Mas a Bíblia vai nos dizer, se nós abrirmos aqui a palavra de Romanos capítulo 8 e o versículo de número 15, onde o apóstolo Paulo diz à igreja, e muitas das vezes especificamente também para todos aqueles que foram ajuntados, tanto os ímpios como os judeus. Romanos 8, versículo de número 15, diz assim a palavra do Senhor: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito da adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então agora nós recebemos este selo da adoção de Deus, e somos chamados agora de Abba Pai. O Senhor é o nosso Pai, e agora o próprio Espírito que está em nós, ele testifica com o Espírito daqueles que são filhos de Deus. Então não há confusão daqueles que estão sendo chamados de filhos de Deus com aqueles que não são, porque há uma identidade que comprova isso através das nossas vidas, dos nossos comportamentos. E Gálatas, quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Gálatas, ele também trata esse assunto. E se nós abrirmos Gálatas 4 e o versículo 4, a Bíblia vai nos dizer também sobre este assunto, sobre agora uma nova vida com o Senhor, e assim nós tornando a nova identidade em Deus. 4:4 diz assim, Gálatas 4:4: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos,
Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servos, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Então, através do Espírito de Cristo que habita em nós agora, o Espírito de Deus, nós chamamos agora e clamamos, Abba, Pai, que agora não somos mais filhos da servidão e do pecado, mas agora herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Então agora nós fazemos parte dessa adoção. Então nós somos parte de Deus. Fazemos parte agora dos filhos de Deus. E todo filho, ele anda conforme a identidade daquilo que é do seu pai e da sua geração. E quando nós nos tornamos isso, salvos, nós passamos agora pelo processo importante que é a santificação. É uma obra progressiva. Nós aceitamos a Cristo, somos chamados de filhos da adoção e agora nós vamos ser santificados. Não existe homem já santificado. Ele vai passar por um processo de progressivo para ser santificado, e aos poucos eles vão sendo purificados pelo poder da palavra de Deus e pelo Espírito que nos ajuda. E esse processo de libertação, de santificação, vai passando cada vez mais e vamos tornando livres do pecado. E cada vez mais nós não praticaremos mais o pecado como praticávamos antes. Mas estamos sempre sujeitos a falharmos, a pecarmos. Mas o pecado ele nunca pode ser maior do que a busca da santidade. Então, um novo homem nascido e chamado na identidade de Deus, na adoção agora pelo sangue de Cristo, pelo Espírito do Senhor, é uma tendência de que o homem que pecava, ele começa cada vez mais pecar menos, vai pecando menos, vai se santificando, ele vai cometendo menos falha, menos desagrado ao Senhor e vai pecando menos, porque ele está no processo da santificação. Então é um processo que gera ali, é um processo progressivo. Nós precisamos passar por isso, e é uma necessidade, porque se nós não estivermos pecando menos do que pecávamos antes, nós estamos fazendo alguma coisa de errado, estamos dando liberdade para a carne. Então cada vez mais nós temos que estar mais no Espírito e menos na carne, mais na vontade de Deus e menos na nossa vontade, mortificando a carne, como diz o apóstolo Paulo, todos os dias, para que o pecado não venha estar acima da nossa santidade. Mas por ao contrário, a santidade ela vai anulando o pecado, porque Deus ele faz isso com a nossa vida pelo Espírito. É pelo Espírito de Deus que habita em nós que nos dá condições de lutarmos contra a carne pecaminosa. Então, quanto mais estivermos em intimidade com o Reino de Deus, com aquilo que nos dá a identidade de Deus, através do Filho dele, que é Jesus Cristo, quanto mais no Espírito nós tivermos, menos pecado nós fazemos, mais santificados nós nos tornamos. Efésios 4, 25 diz a palavra do Senhor, que nós vamos ler aqui, aonde o apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios e nos dá este ensinamento. Efésios capítulo 4, versículo de número 25, olha o que diz o texto: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, agora nós fazemos parte de uma nova vida. A mentira não pode fazer parte mais da nossa vida. Essa ensina ou não, o que passa disso é procedência do mal, é do maligno. Então, o homem santificado, ele deixa de praticar o que praticava. E a principal coisa é não mentir mais. Não existe mentirinha nem mentirama, né? Não, nem pecadão e pecadinho. Tudo é pecado.
Então, nós estamos no processo da santificação, mas é necessário nós estarmos mais santificados do que pecarmos. Pecado, nós estamos sujeitos a pecar sempre, mas cada vez mais temos que pecar menos, porque mais em espírito nós estamos andando para podermos ser salvos. Então existe um processo de santificação para chegarmos no céu. Se nós formos do jeito que nós chegamos em Cristo para querer ser salvo, nós nunca vamos entrar no céu, porque nós chegamos cheios de pecado. Mas Jesus foi nos purificando pelo teu sangue e pela palavra de Deus, que nos diz: conhecerás a verdade vai nos libertando aos poucos, e nós vamos ser sempre libertados, dia após dia, pelo Senhor. Abre João 17, nós já vamos tomando o término dessa mensagem para nosso ensinamento. João 17, versículo 16, a respeito também da santificação, para nós aqui terminarmos sobre a santificação. 17, versículo 16 ao 17 diz assim: não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós não somos mais do mundo, assim como também Jesus também não é do mundo. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Jesus não é do mundo. Jesus não faz o que agradava ao mundo. Jesus não andava conforme os padrões do mundo. E nós, como herdeiros vindo do processo da santificação, da libertação, da reconciliação, da santificação, nós não fazemos parte mais do mundo. Então, o que o mundo diz que é bom, nós examinamos a Escritura e vamos dizer se isso realmente eu posso fazer. Porque como Jesus não é do mundo, nós também não somos do mundo, porque nós somos agora santificados na verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Ela que é o manual de nossa vida. Amém? Agora, último ponto, a justificação. Refere-se à renovação, à remoção da condenação. É uma nova posição aos olhos de Deus. Refere-se à remoção da condenação. Então, a justificação, ela remove a condenação. É o que Jesus fez por nós. Ele nos reconciliou, Ele nos salvou, nos reconciliou, nos deu a redenção com a libertação, nos chamou agora para a adoção, na santificação e agora na justificação, que vem agora pela remoção da condenação, que em outra hora nós estávamos pelo pecado que atingiu o mundo em Adão e Eva. E agora então essa justificação, ela vem pela remoção da condenação. Romanos 3, 22. Vamos lá para nós terminarmos. Romanos 3, 22. Apóstolo Paulo explicando para os gentios o que diz a respeito disso. Romanos 3, 22. Olha o que diz o texto. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos justificados por Ele. Ele pagou o preço por nós. Ele fez com que nós agora pudéssemos ter essa condenação removida. Então, sem Jesus o homem nunca conseguirá agradar ao Senhor, porque somente pelo sangue de Jesus que houve foi a remoção do pecado tirada pelo ato da desobediência, e através de Jesus agora nós fomos agora justificados pelo Senhor. Atos 13, 39. O texto vai nos dizer em Atos 13, 39: e de tudo o que pela lei de Moisés não puder ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Então, se pela lei não a poderia ter a justificação, porque a lei condenava o ato do pecado, agora em Cristo Jesus fomos justificados todo aquele que crê nele. Todas as pessoas que creem em Jesus foi justificado agora diante de Deus.
E quando nós chegarmos, irmãos, escatologia agora, quando terá dois tribunais, em Apocalipse nos diz, o tribunal de Cristo e o tribunal de Deus. Todos salvos em Cristo Jesus irão para o tribunal de Cristo, não para a condenação, mas para receber os galardões celestiais. E todo o tribunal de Deus são para aqueles que rejeitaram a salvação em Cristo Jesus. Esses vão ser chamados diante de Deus, e passará sobre as suas vistas tudo o que eles fizeram, para dizer que eles serão condenados por aquilo que eles não aceitaram na sua vida terrena. Por isso que a Bíblia fala: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto há tempo. Então, nós estamos vivendo o processo da reconciliação, da salvação, da santificação, da redenção, porque Jesus fez isso por nós. Então, se nós estamos aqui hoje, irmão, não é porque nós merecemos, é porque alguém pagou o preço para estarmos. Então, nós estamos aqui, é porque nós estamos gratos ao Senhor. Quando nós vemos no culto, nós vemos no culto para agradecer a Deus, não somente por aquilo que Ele nos dá, porque é uma consequência da obediência, e até para quem não obedece, Deus é misericordioso de dar. Não é Ele guarda as vidas das pessoas, porque a vontade de Deus é que todos chegam ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Então, se nós estamos aqui hoje, é porque nós agradecemos ao Senhor, porque Ele fez por nós. E se algum pecado te atingiu essa semana, se alguma desobediência, você sentiu o peso de não agradar ao Senhor, nós estamos no processo do arrependimento e sendo restaurado por Deus todos os dias, mas cada dia mais nós temos que ser mais espirituais e menos carnais, mais santificados e menos pecador. É um processo. Nós precisamos passar por esse processo para podermos chegarmos lá no céu, aonde nós estaremos habitando. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé neste momento. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor meu Deus, por este dia na tua casa, na tua presença. Nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor, ó Deus, de conhecermos a tua palavra. A tua palavra diz, Senhor, tudo que é pela ignorância, ó Deus amado, há um peso leve de condenação. Mas quando conhecemos a tua palavra, quando sabemos que o que é verdade e o que não é, quando te agradarmos e quando te desobedecermos, Senhor, a tua palavra diz, Senhor, que nós vamos ser, Senhor meu Deus, justificados, condenados. Nós vamos ser, Senhor meu Deus, avaliados pelo conhecimento que nós temos. E o Senhor nos dá essa oportunidade de conhecer a tua palavra, de estarmos, Senhor, andando conforme os teus estatutos, os teus princípios, a identidade que encontramos em Cristo agora para poder te agradar. E nós te agradecemos, ó Pai. Ser com a nossa vida, nos ajudando, nos fortalecendo, ó Deus amado, e que possamos de fé em fé, chegarmos, Senhor, ao teu agrado. Em nome de Jesus, é o que nós já te agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. Levanta as tuas mãos, o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do querido e doce Espírito Santo esteja com toda a igreja, e todos digamos em uma só voz: amém. Está encerrado em nome de Jesus.